Boa tarde, bem-vindos ao nosso Digital Leaders Panel, onde vamos falar sobre o papel do Advanced Analytics naquilo que é o relacionamento com os clientes, a gestão do cliente, numa economia cada vez mais digital, que acelerou ainda mais em função daquilo que foi a pandemia. Enfim, vimos não só ao nível dos modelos de trabalho, trabalharmos de forma remota, mas sobretudo vimos um desenvolvimento enorme daquilo que foi o crescimento de novos canais digitais, para dar resposta aos desafios e à relação das empresas e das organizações com os consumidores. E ao longo do dia tivemos a discutir o papel do digital nessa relação, mas agora temos um painel dedicado ao tema do Advanced Analytics e tenho aqui comigo três convidados que vão aprofundar esse tema do Advanced Analytics. Tenho de forma remota o Luís Cavaleiro, que é o Head of Advanced Analytics, Head of Advanced for Global Business Service na Siemens. Luís, muito bem-vindo, de formato digital. Temos aqui também o Miguel Reis. Olá, Luís. O Miguel Reis, que é o Head of Market Analytics no Cetelem, e o Tiago Mateus, que é o Diretor de CRM e Customer Intelligence no Millennium BCP. Boa tarde a todos. Olá, antes de iniciarmos a nossa conversa mais prospectiva, antes de olharmos aqui para o futuro sobre aquilo que serão, digamos assim, aquilo que será o desenvolvimento do Advanced Analytics, se calhar eu vou pedir para cada um de vós partilhar um pouco aquilo que é a vossa organização e o papel do Advanced Analytics e como é que esse último ano veio ou não alterar alguma coisa. E se calhar começava agora de trás para frente aqui com o Tiago. Tiago, Millennium BCP, enfim, milhões de clientes. É verdade. Qual é hoje o papel do Advanced Analytics e o que mudou nesse último ano? Okay. Uma nota introdutória, portanto, o BCP tem feito um caminho já de uma década no Advanced Analytics. A tecnologia e inovação está no ADN do banco, portanto, que toda a gente sabe. Nós temos há alguns anos a aplicação de técnicas de inteligência artificial, como o machine learning, o deep learning, e, portanto, metodologias de data mining e processos de CRM estão enraizados no banco e, portanto, temos um caminho já de algum tempo. São temas onde claramente existem novos desafios e, portanto, os desafios são cada vez mais diários e constantes, até porque os nossos clientes esperam que o banco os conheça, que perceba e que entenda as suas necessidades, que os ouça e, portanto, os nossos clientes esperam, sobretudo, experiências distintivas e sensoriais. A pandemia fez acelerar aqui alguns temas, como temas relacionados com hiperautomatização, hiperpersonalização, onde, de facto, a inteligência artificial, o machine learning e o Advanced Analytics têm dado aqui um boost forte. Alguns exemplos agora relacionados com a hiperautomação. O banco ali em março de 2020, setembro, outubro de 2020, força das linhas de apoio à economia, nós fizemos aproximadamente 20 mil operações num total de 2.500 milhões de euros. E, portanto, nós passámos de um paradigma de 100 operações por dia para milhares de operações. E, portanto, houve aqui, de facto, um contributo, um ajustamento muito forte, que só foi possível porque, para além de termos especialistas em casa em machine learning e RPA, mas só foi possível porque houve, de facto, um forte investimento e tem havido um forte investimento nesta automação. Portanto, de 100 processos diários para 1000 processos diários. Outro tema foi as moratórias. Portanto, as moratórias, nós fizemos aproximadamente mais de 100 mil operações, que só era possível, claramente, com processos massificados e robotizados para dar uma resposta muito rápida aos clientes, até porque vivíamos numa situação frágil e desconhecida e, portanto, temas de linhas de apoio à economia e
e moratórias de clientes particulares e de empresas foi completamente determinante a ajuda que o Advanced Analytics deu. Depois, o outro tema que referi foi a hiperpersonalização. Portanto, a hiperpersonalização, nós, no último ano, houve um movimento muito significativo de clientes que habitualmente utilizavam as sucursais e as ATMs, que designamos como Branch Lovers e ATM Lovers, e, portanto, houve uma migração muito forte para os canais digitais, sobretudo a app. E, portanto, nós, neste momento, estamos com mais de 1 milhão de clientes digitais e, portanto, houve um crescimento year on year de 28%. Fomos também reconhecidos pela Brand Score como o melhor banco digital em Portugal e também com o NPS atribuído pela Marktest, que nos deixou muito afastados da restante concorrência. E, portanto, o tema da hiperpersonalização foi de facto importante porque nós, com o Advanced Analytics, conseguimos personalizar muitas comunicações e, portanto, conseguimos dirigir-nos a segmentos e a clusters de clientes de forma diferenciada. Exemplo, um senhor com 70 anos como o meu pai, que gosta de ter o talão do pagamento de serviços junto à fatura, comunicámos com este conjunto de clientes a dizer, olha, se instalar a app, você consegue ter acesso ao comprovativo de pagamento. Depois outros exemplos como venda de cartões. Portanto, os clientes não precisam de ir às sucursais para comprar um cartão, para comprar um crédito pessoal, para comprar um fundo de investimento, para comprar um depósito a prazo. E, portanto, esta comunicação personalizada fez fez a diferença em contexto de pandemia, quando se comparou com outros dados de pré-pandemia. E, portanto, o que nós assistimos também foi um crescimento muito elevado nas faixas etárias dos 65 anos para cima, nesta adoção digital, que crescemos mais de 40%. E, portanto, que era um segmento que usava muito pouco, não é? Portanto, crescimento de 60% e acima de 50%, não é? Um crescimento de 40% acima dos clientes com 65 anos. Ok. Realmente é enorme. Realmente um salto brutal. Já voltamos a falar sobre isso. Obrigado, Tiago. E agora perguntava aqui ao Miguel, no Setalém, como é que... o que mudou nesses últimos anos? Vimos aqui o milênio, essa parte toda da automatização, essa parte da personalização e da gestão das moratórias. No Setalém, como é que foi? Sim, de facto, o ano 2020 é um ano que não vamos esquecer facilmente, um contexto altamente conturbado e complexo para todas as organizações. Acho que no caso do Setalém nós soubemos também adaptar-nos com muita rapidez e flexibilidade a este contexto e, nesse aspecto, o Advanced Analytics teve aqui um papel muito importante. Como o Tiago também frisou, portanto, toda esta temática do apoio à economia e sobretudo, do apoio às famílias, no nosso caso, sobre as moratórias, tudo que foi a questão da moratória pública e moratória privada, obrigou-nos, no fundo, a acelerar todos os processos de automação dentro do banco, para podermos fazer face à larga escala de processos que nós tínhamos a tratar no cotidiano. E, portanto, dotar as nossas equipas operacionais de processos agilizados de tratamento, que conseguiam analisar centenas de operações diariamente para fazer a melhor recomendação daquilo que seria o plano de moratória a fazer para cada um dos clientes. Nós conseguíamos, nesse aspecto, fazer a melhor triagem dos clientes, rotear estes clientes para áreas da organização específicas para tratamento, com scripts personalizados de tratamento e soluções adaptadas a cada uma das situações. De facto, isto foi feito num tempo extraordinário e se não tivéssemos, de facto,
aqui o suporte de uma analítica avançada já bastante consistente, teria sido muito difícil nós conseguirmos fazer face, digamos, a esta vaga enorme que tivemos que pôr em prática para apoiar aqui as famílias portuguesas que tiveram maior dificuldade neste tempo. Depois, do ponto de vista da evolução do Advanced Analytics dentro do banco, o CTLM é reconhecido, até diria, internacionalmente por ser uma empresa que já desde há muitos anos trabalha a analítica avançada. Teremos sido até pioneiros no setor da área do crédito ao consumo, em tudo o que é o desenvolvimento desse tipo de modelos, mas temos assistido, e diria eu aqui nos últimos 4 anos, a uma forte emergência de tudo aquilo que são os processos da analítica avançada associada à inteligência artificial. E também aqui, sobretudo nas áreas de marketing, risco e operações, temos vindo a levar a cabo todo um conjunto de projetos que vão também no sentido da hiperpersonalização. Eu aqui seria um bocadinho mais modesto relativamente à utilização da palavra hiper, mas tudo o que temos vindo a fazer do ponto de vista da comunicação a clientes, cada vez mais segmentada, cada vez mais personalizada, tem por base, no fundo, todas estas dinâmicas de não só de automação dos próprios processos, mas também de enriquecimento contextual com cada vez mais informação dos clientes. Portanto, aquela questão de que os clientes cada vez mais querem que nós consigamos antecipar as suas necessidades e que coloquemos soluções que são, de alguma forma, mais ao encontro daquilo que são as suas necessidades, é de facto uma grande máxima. E aqui a analítica permite-nos, através da análise extensiva de dados que fazemos e de processos avançados, nomeadamente machine learning, perceber essas novas tendências, inclusivamente utilizar esses dados para o próprio design de novos produtos e soluções, que era algo que não fazíamos. Portanto, diria que nos últimos 4 anos temos assistido aqui a uma evolução extraordinária, não só das formas de trabalhar, porque isto intensificou-se muito com a introdução, nomeadamente open source, portanto, metodologias de trabalho muito diferenciadas, da nossa capacidade também de tratarmos cada vez volumetrias mais consistentes de dados, mas ao mesmo tempo de diagnosticarmos, retirarmos padrão e prescrevermos novas soluções e de apoiarmos, no fundo, as nossas unidades de negócio no que diz respeito a essas soluções. Antes de passar a palavra aqui ao Luís, que tem uma visão assim mais global, e aqui no setor financeiro em Portugal, vocês sentiram que houve necessidade de rever os modelos, ou seja, os modelos que estavam a ser utilizados tiveram que ser revistos de alguma forma em função da pandemia, ou seja, alteraram as variáveis, ou seja, tiveram que incluir novas variáveis para fazer avaliações de clientes? Não? Diria que não sei se surgiu do impacto imediato da pandemia. O que acontece é que cada vez mais e estas novas técnicas permitem-nos explorar cada vez mais informação, e se na nossa organização nós não estamos num paradigma de verdadeiro de Big Data, estamos naquilo que nós chamamos de uma forma mais pragmática Bigger Data. Portanto, há muita informação dentro da organização que nós conseguimos explorar, que nós explorávamos no passado e conseguimos explorar. Portanto, conseguimos introduzir novas dimensões desta informação e explorá-la de uma forma cada vez mais automatizada. E, nomeadamente, uma das tendências que assistimos neste último ano teve a ver com uma derivação da forma de consumo. Ou seja, nós também assistimos a um consumo cada vez mais online, nomeadamente de comércio eletrónico, pagamento online, e, portanto, a utilização dos nossos cartões, portanto, nesse nosso ecossistema, ou no ecossistema dos nossos parceiros, e aí sim, nós começamos, do ponto de vista da tipologia de utilizações, a encontrar padrões que foram diferenciados daquilo que era a tendência anterior. No vosso caso também? No nosso caso, portanto, o machine learning diz-nos mesmo isto, não é? O retreino automatizado, certo. Portanto, não houve alterações nos modelos existentes, nós estamos em constante A/B testing, portanto, vendas A/B testing, ou surgiram foi novos modelos.
Novos modelos. Novos modelos, porque houve, de facto, como o Miguel referiu aqui, uma transição dos hábitos de consumo de clientes, de uma lógica mais física para o digital, e surgiram novas oportunidades. Interessante. Luís, ouve-nos bem? Oi, sim. Acho que há pouco cometi ali uma gralha. A função que tens é Head of Advanced Analytics, né? Na Global. Exato. Na Siemens. Faltou-me ali o. Na GBS, Digital Solutions, exato. Sim. Queres partilhar connosco um pouco qual é a tua função nesse centro e o que mudou nesse último ano na Siemens ao nível do Advanced Analytics? Exato. Então, começando pelo que é o cliente, é uma realidade um bocado diferente dos dois exemplos anteriores, porque no nosso caso, nesta questão do GBS, o cliente é 90% e muito % a Siemens, ou seja, é um cliente interno, e temos também o cliente externo, mas é uma parte menor. De salientar 2 ou 3 pontos, um deles é a expectativa, ou seja, há uma expectativa muito grande que nós consigamos trazer todo este know-how associado às novas tecnologias, associado à Analytics, para resolver os problemas ou as situações que eles têm no dia-a-dia. Por outro lado, há também a questão da confiança, de nos verem como um parceiro de confiança, fazemos parte da mesma empresa, e quando digo uma empresa, falo empresa a nível mundial, e há também a questão da empatia, como qualquer cliente é sempre necessário ter empatia com o nosso cliente. Falando de Advanced Analytics, este é apenas um dos 5 domínios da Digital Solutions. Temos, por exemplo, a RPA, que já foi mencionado anteriormente, temos também a BPM, temos também Interface e a parte de Service Management. Em Advanced Analytics, o nosso cliente vê-nos muito como enablers para gerar valor para o negócio deles. O que acontece? Eles têm muitos dados, têm cada vez mais dados e, por vezes, a questão é o que fazer com aqueles dados. Já não é um cliente clássico que quer puramente ver reporting, é alguém que quer ter predictives em cima dos dados que tem. Por exemplo, outra das questões é a plataforma que suporta isto. Nós temos uma plataforma cloud que suporta os nossos projetos e que é muito facilmente escalável. Conseguimos ter projetos a correrem na plataforma com milhões e milhões de registros. Para além disso, é importante mencionar, nós tentamos fazer a ligação entre os IT providers, o mundo tecnológico e as áreas de negócio. Temos aqui um bocado no meio para garantir essa ponte, essa ligação. Essa ligação é garantida através de uma equipa que tem elementos que vai desde Data Scientists, Cloud Architects, Solution Designers, Data Engineering para a modelação de dados, por exemplo. O que é que eu posso dizer que mudou bastante com o Covid? Nós basicamente fizemos o ramp-up da equipa em fevereiro do ano passado, ou seja, tivemos um crescimento bastante grande, basicamente remoto, porque nós em muitos casos não chegámos a conhecer as outras pessoas, e estamos a falar de equipas que estão espalhadas em Portugal, Índia, Estados Unidos, Alemanha. Mesmo na equipa de Portugal não foi fácil conhecer as pessoas da equipa devido a este contexto que eu mencionei. O que é que sentimos mais com esta questão do Covid? Houve uma procura muito grande por Advanced Analytics tentar converter os dados ou gerar valor com os dados que se tinha. Tivemos muita procura nesse sentido. Um outro exemplo que eu posso dar é, por exemplo, com esta questão do Covid, julgo que toda a gente foi afetada com a redução de custos de viagens, porque deixámos de viajar. Conseguimos finalizar parte desse investimento também para a nossa plataforma e para desenvolver outros projetos nesta área. Ou seja, eu diria que estas foram, se calhar, as principais alterações.
Muito bem. Portanto, houve aqui um crescimento enorme em termos de equipa, em função daquilo que foi também a pressão ou a procura por parte dos vários negócios da Siemens pelo tema de Advanced Analytics, de forma a tentar rentabilizar ou monetizar ao máximo os dados. Exato. E aqui vamos de áreas que pode ser, por exemplo, a área da saúde, a área de mobility, smart infrastructures, ou seja, temos aqui um leque muito grande de áreas de negócio onde tentamos tocar. Ok, obrigado Luís. Agora se calhar volto aqui ao Tiago. Tiago, há pouco falavas daquilo que era a hiperpersonalização, mas pelo que eu entendi ainda há aquele trabalho de criar os tais clusters, os tais segmentos e depois endereçar em função do segmento em que cada cliente pertence. Quando é que vamos chegar na hiperpersonalização a sério, em que cada cliente é um segmento com todas as suas especificidades? E se quiseres também partilhar um pouco o que achas que vem aí, não é? Ou seja, houve aqui um crescimento enorme do Advanced Analytics, do digital, do Analytics, por cima de toda a informação que é criada no digital. Eu acredito que esse crescimento vai continuar, mas como é que tu vês a evolução ao nível do Advanced Analytics, principalmente naquilo que é a área de gestão de clientes, de CRM, no Millennium BCP? Isso é uma boa questão. O marketing one-to-one, o hiperpersonalização, tem que estar muito assente em fundações completamente testadas e isto leva o seu tempo. Portanto, 4 reflexões em relação a isso. A primeira é os dados. Portanto, fala-se em Big Data, agora estamos a falar em Fast Data, os 3 Vs, velocidade, variedade, etc. Mas só um banco com uma infraestrutura de última geração, muito focado em temas de cybersecurity, que faça uma boa gestão e que reúna first party data, second party data e third party data, okay? É que vai a jogo. Portanto, o third party data é um tema ainda ao abrigo do GDPR, ainda vamos ver como é que quais é que são o tema dos consentimentos, se os clientes dão, mas já lá ia. Uma segunda reflexão é o modelo de CRM que um banco tem que ter implementado. Okay? Portanto, tem que ter um modelo de CRM com várias dimensões, completamente testado, e isto não se faz no mês, portanto faz em anos, okay? Em que exista uma boa orquestração de todos os canais do banco com este CRM, canais humanos e não humanos, e depois com processos de subscrição de produtos numa lógica omnicanal. Portanto, o cliente começa na sucursal, acaba na app, começa na app, acaba na sucursal, e portanto esta orquestração toda. A terceira reflexão é aqui, no meu ponto de vista, o Advanced Analytics. Portanto, o BCP neste momento tem mais de 150 modelos preditivos, ok? Portanto, só com uma estrutura e com muito análise, com muito desenvolvimento, com test and learn, com targets bem definidas, porque são temas que demoram. Portanto, quando nós fazemos um modelo preditivo de aquisição ou de retenção, win-back, share, no que for, portanto, demora a testar. E, portanto, não são temas que nós fazemos um modelo, já está e ficamos todos contentes. Não, a gente tem que ensaiar, temos que fazer backtesting, temos que fazer teste A/B e, portanto, estes 3 layers, portanto, repito, dados, modelo de CRM, Advanced Analytics, é que conseguimos chegar a um layer de hiperpersonalização, porque, como tu referiste bem, os clientes não são todos iguais, os clientes têm cada um as suas necessidades. Os nossos clientes não acordam de manhã a pensar num cartão, os nossos clientes acordam em pensar em mudar de cama, ou pensar em mudar o sofá. Os clientes não acordam com hoje está mesmo a apetecer um crédito habitação. Não, os clientes pensam, eu quero mudar de casa. Sim. Portanto, nós temos que perceber, através dos dados, e portanto os bancos têm acesso a grandes volumes de dados, e portanto há aqui depois um limite na utilização dos dados pessoais, para que
com estes layers o banco consiga oferecer o produto certo, no momento certo, no canal certo e muito brevemente ao preço certo. Portanto, é este ciclo e é esta tendência que nós que temos vindo a trabalhar, a investigar. Não é uma coisa do ano passado, portanto isto demora muito tempo, portanto já como referi inicialmente estamos nisto há uma década, portanto a investir forte, com uma opção muito grande nos dados, na proteção dos dados. Okay? Depois há aqui uma tendência que é engraçada, que há um novo segmento de clientes a surgir, portanto, que é eu chamo-lhe de futuristas, há quem lhe chame de alpha buyers, que é um segmento que está mais à vontade em disponibilizar os seus dados, sobretudo das redes sociais, as suas publicações privadas, e está disposto abertamente a receber ofertas personalizadas pela interpretação que as organizações possam dar a estes dados. E, portanto, aqui o desafio para os bancos é outro, que é, então vamos lá ter aqui uma infraestrutura para analisar estes dados todos, ok? Porque o que está nas redes sociais interessa-me o que aconteceu há um dia atrás ou há uma hora atrás, não o que estava há 10 anos atrás. E, portanto, claro, estas ferramentas que nos vão ajudar a interpretar massivamente fotografias, vídeos, comentários, etc., para proporcionar uma boa oferta ao cliente, eu acho que vai ser um desafio para os próximos anos. Então, por um lado, ou seja, há a questão do customizar o preço, está na calha. Está na calha. E o outro é conseguir, no fundo, criar aqui uma abordagem, uma experiência diferenciadora para essa nova geração, os alpha buyers que estão disponíveis a dar acesso à sua informação, exatamente, mas para em troca terem ofertas personalizadas e que sejam diferenciadoras. E experiências sensoriais. Estes jovens procuram experiências sensoriais, que é quando entram num canal do banco, gostam, que têm que se sentir vinculados pela comunicação, pela hiperpersonalização que os bancos fazem. Okay? Bem, muito bem. E no caso do Satelém, Miguel, desculpa. Eu diria, até acho que o Tiago ilustrou aqui muito bem estas 4 camadas, estas 4 dimensões ou tendências que nós temos vindo aqui a assistir nestes últimos anos e que também nós no CTLM temos procurado acompanhar. Indo já aqui em seguimento desta linha dos alpha buyers, que é uma temática que nos interessa particularmente, nós pensamos que os bancos no século passado se ocupavam essencialmente do depósito e dos valores dos clientes e que na atualidade esse valor pode ser visto como os dados, não é? E, portanto, se no fundo os bancos forem esta entidade que trabalhou desde sempre, no fundo a confiança, não é? Poder proporcionar aos clientes o sítio seguro onde os clientes possam, no fundo, armazenar também a sua informação e monetizá-la a seu favor, ou seja, todos aqueles clientes que, através do seu consentimento, permitirem, no fundo, essa exploração dos dados para que entidades terceiras, e neste caso a banca pode ver aqui também uma oportunidade de encontrar, em função de um conjunto de parcerias que pode ter, ou até mesmo da sua panóplia de produtos e serviços, pôr no fundo essa informação do cliente ao serviço do cliente para lhe encontrar, no fundo, o melhor serviço, o melhor produto ao melhor preço. E aqui a questão do preço é uma lógica essencial. Nós também temos vindo a trabalhar essa temática de termos modelos dinâmicos e modelos diferenciados em função da segmentação dos clientes, para justamente conseguirmos encontrar as melhores promoções possíveis para a nossa clientela, porque então no caso do crédito pessoal nós estamos a falar de um verdadeiro bem comoditizado, não é? Portanto, aqui o preço terá um fator sempre muito essencial, sobretudo para uma organização como a nossa, que não tem tanta relação como tem a banca tradicional.
E, portanto, há que fazer aqui um esforço bastante grande nesse sentido, de conhecermos muito bem o cliente, de termos toda essa informação, para justamente irmos ao encontro desta nova realidade, que é podermos servir o cliente de uma forma diferente, até trazendo produtos e serviços diferentes daquilo que hoje o cliente até espera da banca. Acredito também que uma tendência que vamos observar tem muito a ver com uma lógica de coaching financeiro que nós podemos fazer para os nossos clientes, porque, tal como o Tiago dizia, os clientes não acordam a pensar em produtos ou em serviços, eles acordam a pensar em projetos ou necessidades que têm para a sua vida. E acredito que, se tivermos nós, enquanto entidades bancárias, a capacidade de darmos também aos nossos clientes um melhor aconselhamento, fazermos até um trabalho de procuração ou intermediar essa procuração da pesquisa de uma determinada coisa para responder a uma necessidade do cliente. Portanto, o cliente pensa no tal sofá e nós somos capazes de, as melhores ofertas que nós temos para ti aqui no mercado são estas, e obviamente, se quiseres fazer esta aquisição deste bem a crédito connosco, tens aqui já uma oferta pre-packaged para ti, não é? E, portanto, é muito encontrar sobre aquilo que são os projetos de vida do cliente o melhor acompanhamento e o melhor aconselhamento financeiro, tanto numa lógica, no fundo, de crédito, como numa lógica também de investimentos. Portanto, vamos assistir, com certeza, a um desenvolvimento muito acentuado sobre isso. Não, mas é curioso, Tiago, Miguel, vocês falaram dessa jornada, né, do cliente, né, e depois existe uma economia, que é a economia dos pagamentos, né, que está associada à jornada, quer seja para as férias, quer seja para casa, quer seja para um investimento profissional. Vocês vêm aqui, acho que há aqui um desafio que é, para além de analisar os dados que vocês têm no cliente, o Tiago falava um pouco isso, é analisar também dados de outras entidades, parceiros vossos, não é? Nós já estamos lá, quando é que vamos conseguir ter aqui uma análise completa daquilo que é não só a informação do meu cliente, mas depois a informação daquilo que é o produto, a oferta dos meus parceiros e informação, eventualmente, dos clientes dos meus parceiros. Querem dar uma nota só final em relação a isso? Essa temática é super interessante, porque eu acredito que o futuro vai ser muito assente em plataformas ou ecossistemas, ou aquilo que se designa por marketplace, em que diversos atores associados em parceria vão poder servir de uma forma cada vez mais personalizada os clientes. E, portanto, nessa perspectiva, digamos, nós, CTLM, somos muito especialistas no trabalho dessas parcerias, e aquilo que procuramos é, com essas parcerias, agregar um valor maior para o cliente, trazendo-lhe benefícios cruzados para além daquilo que é o nosso produto, para além daquilo que é o nosso produto típico. Hoje há uma dificuldade, e tem que se saber como ultrapassar essa dificuldade naquilo que é o cruzamento de dados entre as entidades, porque de facto temos uma lei de proteção de dados que de alguma forma inibe um bocadinho que exista uma troca mais fluida de informação, mas também há uma nova geração de algoritmos de Advanced Analytics que vão permitir fazê-lo de uma forma mais descentralizada. E aqui estamos a falar de lógicas como Federated Learning, que vai ser capaz de expor de uma forma mais transparente os modelos de dados, por exemplo, de duas instituições parceiras, sem que se ponha aqui a identidade do cliente ou os dados pessoais em causa. E, nesse sentido, nós, inclusive, trabalhamos com uma das nossas maiores parcerias, o Banco CTT, já em modelos que são criados sobre a nossa base de dados para servir, basicamente, aqui também os clientes do nosso parceiro, com, no fundo, uma lógica de percebermos como é que podemos ter aqui um domínio de atração entre aquilo que são os dados que existem de um lado e os dados que existem do outro, sim. Bem, Tiago, já falaste um pouco sobre isso. Achas que os alpha buyers vão ser os primeiros segmentos, no fundo, dar acesso a essa informação? Eu penso que sim. Vão ser esta geração, ali por volta que nasceu em 2010, que vão estar mais apta para dar os dados
às organizações por forma a receberem ofertas. O tema não é novo, nós estamos a estudar o tema. Há de facto aqui desafios, vou-lhe chamar assim, desafios ao abrigo do novo Regulamento de Proteção de Dados Pessoais. E, portanto, para a troca de informação, na prática, o cliente precisa dar consentimento aos dois lados, ok? E, portanto, depois é questão de esta informação, como o Miguel referiu, ir ter para um data lake, para o tal third party data, e depois há de encaixar nos nossos modelos para termos mais informação e enriquecer o nosso processo de modelos. Bem, obrigado, Tiago. Agora, volta aqui ao Luís. Luís, tu tens uma visão, se calhar, até mais abrangente, no sentido que, naquilo que é esse departamento das Siemens, estão a servir várias áreas, na área de transportes, a área de saúde e outras áreas das Siemens. Como é que tu vês a evolução do Advanced Analytics? Queres partilhar um pouco aqui a tua visão? Sim, claramente tem uma posição de enabler. Gostava de referir a 3 pontos que foram mencionados, que eu julgo que são comuns, que é a parte dos dados, temos isso em comum, a parte da plataforma. É importante termos uma plataforma que seja de confiança, que seja escalável. Os nossos clientes depositam a confiança deles em nós para termos essa plataforma e, no final, a parte de Advanced Analytics. Então, o que fazer com os dados? Porque eu julgo que neste momento estamos a passar um pouco daquilo que é o Big Data, que já foi mencionado, para a parte mais de Intelligent Data. Ok, o que é que vamos fazer com estes dados? E isso é algo que para nós é bastante importante. Eu gostava de dar 2 ou 3 exemplos de aplicações de Advanced Analytics que nós temos. Se calhar o primeiro, nós numa fábrica nos Estados Unidos, através de algoritmos, fomos capazes de reduzir custos através da previsão de lead times e da procura de materiais, ou seja, vendo a gestão dos mínimos e dos máximos de stock. Se formos a ver só para uma fábrica, estima-se poupanças numa ordem a rondar 1 milhão. Imaginando que nós conseguimos agarrar neste projeto e replicar para outras fábricas, falamos de poupanças enormes. Uma característica importante de venda da realidade das Siemens é que costuma ser tudo a uma escala bastante grande, porque temos áreas de negócio, estamos espalhados por quase o mundo todo, daí conseguirmos ter esta facilidade para replicar projetos noutras localizações. Um outro exemplo, olhando para o cash collection, a previsão de pagamentos, há muitos pagamentos ou muito cash collection que é feito à base de gut feeling, ou seja, não tão focado em dados, e nós com modelos preditivos conseguimos trazer alguma transparência para esta área. Um outro exemplo, também recorrendo a algoritmos e também informação externa, para uma fábrica nos Estados Unidos que usa trabalho temporário, nós fomos capazes de aplicar 2 ou 3 modelos que produziam os números bastante certos relativamente àquilo que era o recrutamento de trabalho temporário para aquela fábrica. Mesmo tendo em conta esta oscilação que neste momento estamos a viver, os resultados produzidos eram bastante interessantes. Um outro aspecto que eu gostava de mencionar, que julgo que já foi mencionado, tem a ver com a proteção de dados. E olhando outra vez para uma escala mundial, isto é bastante crítico, porque se calhar sempre podemos fazer um projeto aqui em Portugal que temos alguma liberdade para o fazer, mas se formos, por exemplo, para outro país, por exemplo, Estados Unidos ou na Alemanha, há um número de restrições maiores e temos de ter sempre atenção a isso. Gostava também de referir aqui um ponto que tem a ver com o que são os nossos utilizadores finais, ou seja, quem consome as nossas soluções. Nós temos sentido que há um maior skill set desses users, ou seja, estão-se a tornar mais power users. Eles próprios querem ter acesso aos dados porque querem eles também começar a brincar com os dados, a tentar produzir alguns resultados.
Ou seja, é recorrente haver iniciativas por parte do cliente, por exemplo, a perguntar como é que podem ter acesso a alguns cursos de machine learning, de introdução ao machine learning e por aí fora. Ou seja, há um grande interesse por esta área, associado também a este growth mindset que nós vemos muito na empresa, e não só nas IMAs, mas noutras também. Há um interesse muito grande por as pessoas adquirirem cada vez mais formação e desenvolverem-se em termos de tech skills e mesmo soft skills. Ou seja, mesmo na área do utilizador final, vemos um interesse muito grande por parte da Analytics. De facto, o tema do Analytics está a chegar a todo lado e nós também estamos a chegar ao fim do nosso painel. Se calhar peço aqui um comentário final, enfim, para deixarem, se calhar, recomendações ou focarem em um outro ponto que ainda não falamos, porque de facto estamos aqui com pouco tempo. Eu começava aqui com o Tiago. Ok. Para finalizar. Realço apenas que o banco vai continuar a focar-se na experiência do cliente, em ouvir clientes, em perceber as suas necessidades, e aqui o Advanced Analytics tem um papel determinante, porque vai exercer aqui um forte contributo na interpretação dos dados e também a manter o portfólio de modelos preditivos que hoje o banco tem, que são aproximadamente 150 ou um bocadinho mais. Depois há aqui um tema que não se falou, que é as pessoas, portanto, as pessoas, os colaboradores da organização. O que nós temos vindo é que, vindo a assistir, peço desculpa, é a renovação do quadro de pessoal, sobretudo com pessoas especializadas em matemática, em data science, em UX, em especialistas em RPA, e está a ser um desafio gigante em mantermos, portanto, estas pessoas a trabalhar connosco e orquestrar, inclusivamente, o quadro que tínhamos há 20 anos atrás, que os gestores de empresas, economistas, contabilistas, comerciais, e, portanto, é aqui um desafio gigante em manter este quadro pessoal, esta tipologia de quadro pessoal, que nos ajuda a evoluir no Advanced Analytics. Obrigado, Tiago, pela tua presença. Miguel. Tiago, acho que mais uma vez tocas aqui em duas questões de charneira. De facto, pessoas é sempre algo de muito importante, e nós também temos vindo aqui a assistir a uma transformação enorme daquilo que é o nosso quadro de pessoal e da tipologia de funções que nós temos hoje, associado também a toda esta nova tendência de novas formas de trabalhar, a introdução do Agile, do Scrum, do DevOps, tem sido, digamos aqui, um essencial naquilo que é o desenvolvimento do Advanced Analytics na nossa organização. E depois, se calhar, pegando ali numa coisa que o Luís mencionou e que também me toca bastante, que tem a ver mais com a componente mais emocional das marcas. E da empatia que a marca também deve ter, também mencionado aqui pelo Tiago, na escuta constante que as nossas organizações devem ter sobre aquilo que são as necessidades dos nossos clientes, ou escutá-los e ir um bocadinho para além daquilo que são os mecanismos no fundo, atuais de captura de informação sobre o cliente, passar do survey tradicional ou do NPS transacional para essa recolha de dados que o cliente nos pode dar e todo esse feedback loop que o cliente nos dá para nos ajudar a interpretar, no fundo, essa necessidade e a desenhar uma melhor experiência cliente para ele. Bem, obrigado, Miguel, pelas notas, pela tua presença. Luís, notas finais, recomendações finais? Sim, uma nota final, pegando no que foi dito agora mesmo, perceber o negócio dos clientes é fundamental. Também esse negócio está sempre a evoluir. Nós precisamos de evoluir com os nossos clientes e garantir que eles embarcam nesta jornada tecnológica connosco. É muito importante perceber bem como é que evolui o negócio dos nossos clientes.
também já foi dito, a questão de apostar nas novas soluções, nas soluções inovadoras, é fundamental não ficar para trás, não ter medo de arriscar. Esta área, muitas vezes, principalmente da parte da data science, às vezes há alguns falhanços que acontecem e é preciso ter também essa capacidade de encaixe e perceber que nem sempre é um sucesso. O importante é não desistir e continuar sempre a procurar, sempre a testar, sempre a tentar produzir melhores outcomes. Obrigado, Luís. Obrigado pela tua presença. Obrigado também a todos, mais uma vez. E com isso encerro aqui o nosso painel, mas encerro também o nosso evento. Tivemos aqui um dia dedicado ao tema do Customer Experience, onde nesse painel falamos sobre o tema do Advanced Analytics. Portanto, agradeço a todos e espero vê-los em breve num próximo evento da IDC. Muito obrigado.